Localize isto na sua Bíblia agora. Romanos capítulo 8, versículo de número 31. Aleluia. Você que encontrou, diga amém. Assim está escrito na palavra do nosso Deus. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu posso convidar a igreja a repetir este verso com toda a vida, com todo vigor, porque isso é uma declaração de adoração a Deus. Vamos no 3, 1, 2, 3. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, amém. Pode tomar o vosso assento, que Deus lhe abençoe. Aleluia. Todos nós, meus irmãos e minhas irmãs, senhoras e senhores, que conhecemos ao nosso Deus, sabemos que o nosso Deus é um Deus de guerra, é um Deus de peleja, é um Deus de batalha. Deus é varão de guerra, Jeová é o seu nome, o seu estandarte é de vitória, e a sua bandeira é de batalha. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo, e depois de já ter feito tudo isso, ainda olha para o seu povo e diz: acalma e aquietai-vos, sabendo que eu sou o Senhor seu Deus. Deus é um Deus tão poderoso e glorioso, que nesse exato momento, enquanto estamos aqui dentro desta casa, os anjos estão vendo a sua glória dentro do céu, e não estão parados nem calados. Eles estão gritando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ele tem tanto poder e tanta glória, meus pastores e minhas pastoras, que enquanto ele está olhando para as estrelas, a Bíblia diz que chama cada uma pelo nome, e elas têm que se apresentar diante dele enquanto o adoram com o seu brilho. Imagine cada estrela do universo adorando ao nosso Deus. Tamanho poder e a glória desse Deus. Deus é tão poderoso que após encher toda a terra com a sua glória, no livro de Crônicas ainda enche o templo com a sua glória. E é tanto poder e glória que os sacerdotes não conseguem ficar de pé. Quem está dentro não sai, quem está fora não entra. É tanta glória que enche o seu povo com a sua presença. E embora esse povo esteja passando por lutas e por aflições, entende qual é a mão que está lutando por ele. Deus decidiu lutar por nós, e você não precisa entender o porquê. É só você aceitar que Deus luta por nós e já está bom demais. Por que Deus luta por nós, pregador? Eu posso te explicar como ele luta por nós. Aliás, quando olhamos para a história de Israel, nós podemos ver que Israel foi um povo que teve Deus ao seu lado, como tem até hoje. Você lembra de quando Israel estava dentro do deserto, 40 anos no deserto? Quando passou fome, Deus mandou o maná. Quando passou sede, Deus tirou a água da rocha. Quando os inimigos se levantaram, Deus organizou o exército. Deus não permitiu que a roupa apodrecesse no corpo. Quando sentiram frio, Deus mandou a coluna de fogo. Quando sentiram calor, Deus mandou a nuvem para os cobrir. Quando perdiam a direção, Deus colocava a arca na frente para mostrar para onde eles deveriam ir. Percebeu que Deus estava lutando com todo vigor e guiando esse povo até mesmo no meio das suas aflições, sabendo que num raciocínio muito básico, a história é clara. E um povo de milhões de pessoas que é lançado dentro de um deserto, que não possui comida, que não possui água, que não possui um exército em si formado. A história é verídica e o fato é um só: vai morrer, vai ser destruído, serão aniquilados. Então, pela intervenção divina, é que esse povo continua de pé. Se não fosse Deus, nem do Egito teriam saído. Se não fosse Deus, nem do deserto teriam atravessado. Se não fosse Deus, nem teriam entrado na terra prometida. Se não fosse Deus, nem teriam multiplicado dentro da terra prometida. Se não fosse Deus, nem cidades teriam. Se não fosse Deus, os inimigos já o teriam destruído.
Se não fosse Deus, não teriam riquezas, ouro, prata, reis, não teriam profetas, não teriam sacerdotes. Foi Deus quem manteve esse povo de pé. Então podemos perceber que uma história fadada ao fracasso é alterada quando Deus dá um toque de poder e de autoridade. Eu posso simplificar isso que eu estou falando. É como quando você joga uma pedra na água, e embora a água esteja parada, quando aquela pedra toca na água, a água começa a se movimentar. A água não movimentou dela mesma, porque se a história daquela água continua a mesma, ela continuaria parada do jeito que estava. A água ainda continua sendo água depois do toque da pedra, depois da pedrada, mas houve uma alteração na sua superfície, assim como a água se altera quando recebe o toque exterior de uma pedra. A história de um povo se altera quando recebe o toque exterior do seu Deus. Você lembra de Abraão? Antes da palavra e do toque de Deus, Abraão era só mais um dentro da família. Deus chega para ele e diz: rapaz, levanta, sai do meio da terra e da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrar, e eu farei de ti uma grande nação. Deus tocou e Abraão se tornou pai de nações. Você lembra de Isaac, que antes da palavra de Deus era apenas mais um, mas no capítulo 26 Deus é claro: rapaz, fica na terra que eu te disser para ficar, e se você ficar na terra que eu mandar você ficar, eu serei contigo e você terá a minha presença. Você lembra de Jacó, que antes de Deus encontrá-lo através do anjo, era apenas mais um que roubava e mentia, mas depois do encontro com o anjo, não se chamará mais Jacó, Israel será o seu nome daqui para frente. Você lembra de Moisés, que antes do culto da sarça ardente, assassino, foragido, procurado, Deus encontrou ele naquele culto e disse: rapaz, só para começar, já vai tirando a sandália do pé, porque tu tem que entender o local aonde você está. Agora que você entendeu o local que você está, eu falo contigo, me obedece e fala o que eu mandar você falar. Volta para o Egito, porque eu vou te fazer libertador de nações. Depois daquele culto, pastores, Moisés nunca mais foi o mesmo. Você lembra de Josué, que era apenas servo de Moisés, até o dia que Deus decidiu falar com ele: rapaz, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Tem de bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que eu prometi. Você lembra de Ezequiel, que no capítulo 37 veio sobre mim a mão do Senhor e me levou até o vale. A mão do Senhor que leva é a mesma mão que faz ele andar no verso 2. Só faz andar quem está parado. Então o profeta está parado no vale, mas quando recebe o toque da mão de Deus, abre a boca e profetiza, rapaz, e eu levanto o osso seco dentro do vale. Jeremias capítulo de número 18, levanta, e agora, Senhor, desce, e agora entra na olaria, e depois que eu ouvir a tua palavra, te farei conhecer dos meus mistérios, e da minha palavra lá é que eu falarei contigo. Você lembra do próprio Jesus Cristo de Nazaré, que enquanto ele está carregando a cruz para o Calvário e recebe os pregos nas suas mãos, coroa de espinhos na sua cabeça, prego nos seus pés, ele está rendendo toda a humanidade a Deus. A humanidade estava cancelada, estava fadada ao inferno, mas quando Jesus sobe na cruz do Calvário, era Jesus gritando: este povo que estava condenado ao inferno, já não está condenado mais, está consumado, o véu foi rasgado. Pai, aqui está este povo de Marechal Hermes que te adora. O próprio Jesus entra no vale certa vez, e um pouco antes da crucificação, ele abre a boca em oração e diz: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Até Jesus entendeu que o toque de Deus é melhor. Jonathan, você falou heresia, porque Jesus também é Deus. Sim, são três pessoas que formam o mesmo Deus. Mas você lembra quando Jesus falou: a minha comida não é fazer a minha vontade, o que me mantém de pé é fazer a vontade do meu Pai. Até o Pai usa este toque para criar todas as coisas. Eu gosto muito de pensar nisso.
Deus poderia usar tanta coisa para criar a criação. No começo de tudo, Deus poderia usar a mão, poderia usar o braço, poderia usar a sabedoria, poderia usar a inteligência, poderia usar a mente, poderia usar o poder. Ele pega tudo isso e reúne numa coisa, na palavra. Ele só abre a boca e diz: haja luz, haja separação, haja firmamento. O toque de Deus é maravilhoso, mas eu preciso ser claro com os irmãos. Se o toque de Deus é maravilhoso e altera o quadro de uma história que estava fadada ao fracasso, precisamos entender o que Paulo está dizendo aos irmãos romanos. Gente, meus irmãos, minhas irmãs, senhoras, senhores, se Deus é por nós, eu quero que você me diga só um que será contra nós. Somente um que será contra nós. Procura em toda a terra, procura no inferno, procura no céu, procura no universo, procura no espaço sideral, procura entre os governos humanos. Aliás, alguém pode dizer: o diabo será contra nós, Jonathan. Mas eu te digo que o próprio Jesus Cristo de Nazaré disse: eu vi a Satanás ser expulso e cair do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Está achando que quem pode impedir é Satanás? Você já tem autoridade para pisar sobre o poder de Satanás. Não, Jonathan, quem vai impedir são os demônios. Lucas 9:1, tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios. Não, eu acho que não é demônio que nos impedirá de ter a vitória em Deus. Jonathan, é a morte. 1 Coríntios capítulo 15 verso 55, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu acho que não é a morte, não. Alguém vai dizer, meus irmãos e meus amigos: Jonathan, não é a morte, é o inferno. Apocalipse capítulo 20 verso 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. E mais uma notícia para a igreja: está preocupado com o inferno? Planos do inferno, inferno se levantando? Se preocupa não, porque aquele para quem tu veio dar glória aqui essa noite abriu a boca um dia para dizer: as portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja de Deus. Não, eu acho que não é o inferno, Melque. Alguém vai dizer: é o pecado. Lucas capítulo 5 verso 24. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta, toma o teu leito e anda. Não, eu acho que não é o pecado, pastor Vassenil. Jonathan, é a doença. Isaías capítulo 53 é Bíblia, verso de número 4. Ele tomou sobre si. Eu amo a Bíblia. As nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E quem gosta de Bíblia para dar glória, segura a Bíblia aí. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras amando reuace, renútria. Não, Jonathan, não são as doenças, não. O que me trava são as provas. Salmo de número 34 verso 17. Os justos clamam
E o Senhor os escuta e os livra de todas. Todas nunca foram muitas, todas são todas as suas tribulações. Jonathan, são os desertos. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Lembra de como o Senhor teu Deus te guiou estes 40 anos pelo deserto. Pensou que estava sozinha no deserto? Até quando achou que estava perdida, Deus te guiou dentro desse deserto. Jonathan, eu acho que é o mundo que vai me vencer. João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu, o Senhor, venci o mundo. Jonathan, eu acho que eu mesmo me derroto, eu mesmo me coloco para baixo, eu mesmo me cancelo e puxo para trás. Gálatas capítulo 2, versículo de número 20. Vivo não mais eu. Se não vivo mais, estou morto. Se estou morto, estou pregando como para você aqui? Se eu estou morto, como é que eu estou suando para você? Se eu estou morto, como é que eu estou olhando para você? Vivo não mais eu, mas quando eu morri, alguém maior do que eu, que é por mim, entrou aqui dentro, e é Ele quem vive em mim agora. Jonathan, é o tempo vai passando e combate a minha fé. Eu não tenho mais esperanças. Isaías capítulo 43, vou falar calminho para não disserem depois que deram glória porque o pregador Jonathan gritou, verso 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e nenhum há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu. Quem? Me fala um, quem? Só um, por favor, quem? Operando eu, quem impedirá? Nós estamos diante de um Deus que não pode ser impedido pelo inferno, pelo diabo, pelos demônios, pelo tempo, pelas provas, pelos desertos, pelas lutas, pelos homens, pelos reinos dos homens, pelas armas humanas, pelas bombas atômicas, AK-47, Colt, pistola, fuzil, nada para esse Deus. Os anjos também não param Ele, os universos também não param Ele, as galáxias também não param Ele, os planetas também não param Ele, a força do mal também não para Ele. E é engraçado que eu li, você leu comigo, que esse Deus que não pode ser parado, decidiu lutar pela igreja. E se Ele é por nós, eu lhe convido, levante a sua mão só por um momento, não abaixa. Isto só por esse momento. Eu creio numa palavra profética. Deus está em todos os lugares, mas se manifesta onde é adorado. Ele não é obrigado a se manifestar onde não há adoração. É por isso que esse povo está adorando desde o começo do culto. Meus irmãos da orquestra, vocês não louvam para mostrar que sabem. Meus irmãos do coral, vocês não cantam para mostrar que sabem. A igreja que está glorificando, vocês não dão glória para mostrar que sabem. Eu não dou glória para mostrar que sabe. Eu dou glória para atrair a presença daquele que recebe a adoração. Então não é sentir para adorar, é adorar para poder sentir alguma coisa. Eu vou largar o microfone 10 segundos aqui em cima. Está em luta, está em provação, chama a presença daquele que é maior que a tua luta. Anantruquia Alamanauê que taua, remantro de que taua, alamantro de rementria. Nós não adoramos para saber que, para mostrar que sabemos adorar.